Será que vai entrar mais à Professora. tarde? Vamos lá, gente. Estou anotando aqui os temas. Boa tarde mais uma vez. Hoje vai ser o nosso júri simulado, certo? Onde vamos ter 2 temas e vou sortear os grupos que vão ser de hoje, né? Os grupos que vão ser da semana que vem. Como eu disse na aula passada, vai ser a turma de defesa e a turma, né, que vai contra aquele tema. Então, o primeiro tema é as escolas matam a aprendizagem e o segundo é se a educação fosse personalizada. Eu vou estar sorteando aqui. Surgiu uma pergunta, né? Surgiu algum grupo a mais sem ser esses? Ou ficou só mesmo esses 4? Outra pergunta, entrou mais pessoas nos grupos? No grupo 1, no grupo 2, 3, 4? Não? Então tá. Então vamos lá. Então vou sortear aqui. Um momentinho. A Ana Paula, que está aparecendo aí, foi você que mandou um e-mail para mim dizendo sobre estudo ou não? Teve uma aluna que me enviou dizendo que estava estudando uma metodologia, que muita coisa ela aprendeu na aula e ela... Foi você? Ai, que legal! Eu vi. Boa tarde, professora, boa tarde, queridos alunos. E eu continuo, faço todos os dias, todos os horários, está dando muito certo para aula, para trabalhos e para concurso. Ai, que bom! Fico muito feliz, de verdade. Eu vi seu e-mail, eu ia responder, acabei não respondendo, senão vou falar em sala mesmo, que é melhor. Fiquei muito feliz pela mensagem. Realmente, sinceramente, são essas mensagens que, assim, dá alegria para a gente continuar o nosso trabalho, ver que a gente ajudou de alguma forma, né, nos estudos. Fico muito feliz, Ana Paula. Parabéns mesmo por toda essa organização, essa dedicação, que com certeza é mérito seu. Tá bom? Vamos lá, gente. Vou sortear aqui para ver quais são os grupos que vão apresentar hoje. Hoje é o grupo 3 e 4. É o grupo da Carita e o grupo da Marcele, né? Sendo que o grupo da Carita vai ficar com a defesa e o da Marcele, né, vai de encontro ao tema. Que o tema de vocês é se a educação fosse personalizada, professor, certo? acho que Oi? você é na próxima semana. Você se confundiu. 1 e 2 hoje. Ah, tá. Então vamos lá. Então, o grupo 1 e 2, que é o grupo da Daniele e o grupo do Joelson, aonde o grupo da Daniele vai defender e o grupo do Joelson, né, vai de contra ao tema, e o tema de vocês é a escola mata a aprendizagem, certo? Então, o grupo 1, que vai defender,
Pode ligar suas câmeras, fiquem à vontade. Vocês terão 10 minutos para estar defendendo, tá bom? E depois eu vou passar para o grupo 2, para eles virem, né, contra o que vocês vão falar também. Vamos lá? Professora, só tem um porém. A Alina, ela tá a caminho. Não sei se ela já tá aqui na sala. Ela ia ter um pouco de dificuldade de chegar, ela ia tentar chegar e ela já estaria a caminho. Como é que a gente faz? Pera lá. O grupo do Joelso já está completo? Oi, professora, só eu e o Joelso, a Sandra não poderá hoje ajudar a gente tá com problema. Mas é só vocês 3 no grupo. Isso. Certo. Então, vocês podem começar? Tá. O que eu li, não deu para mim participar da sua aula semana passada e eu tô com problema no link também, eu não consegui ver a sua aula. Mas o que me foi repassado no grupo é que seria a defesa da escola tradicional, é isso? Exatamente. O Joelson está aí, Joelson? Deixa eu ver se ele está por aqui. Não, ele não está aqui ainda também, não. Para mim não tem problema nenhum de falar e depois a gente pode, não sei como é que a senhora achar correto, melhor. Eu posso... seria todos estiverem. Vou fazer o seguinte, eu vou dar 10 minutos para o Joelso, a Lina também entrarem, pode ser? A gente esperar eles, porque eu preciso com o grupo todo, porque a defesa vai falar de uma vez e também quem for falar contra também vai falar de uma vez. E aí o grupo precisa estar completo. Caso, vamos supor, alguém do grupo falar assim, não vou mesmo estar aqui, aí tudo bem, né? A gente ia começar, mas eles falaram que vão estar, né? A Nina e o Joelso confirmaram, não foi? Deve ter acontecido alguma coisa. Olha, a Lina entrou. Ó, dá pra gente começar então, logo, né? A gente faz logo da Lina. Oi, boa tarde, professor. Oi, Lina, boa tarde. Vamos lá começar? Olha, só estava voltando você e o Joelson. Eu estava aqui, só não estava conseguindo entrar, estava dando bug. Ah, tá bom então. Então, o grupo de vocês é o primeiro a começar, tá? Estou abrindo minha defesa aqui, professora. Podem ligar as câmeras, vou dar 10 a 15 minutos. Se passar, né, de 10 minutos não tem... Bom, a gente não se organizou em fala, em nada, a gente pesquisou para fazer como debate mesmo com defesa. Perfeito. Então, não sei se as meninas já querem começar falando, hein? Pode começar, Lina. Estou abrindo aqui porque eu montei minha defesa, gente. Ai. Bom, enquanto não abre, eu vou começar falando aqui. Enquanto não abre, eu vou começar falando, pegando um exemplo da nossa primeira aula, né? E das nossas primeiras aulas, que a proposta é exatamente mostrar novas metodologias, atualização do ensino, atualização escolar. Então, uma das coisas que nos foi mostrado, que já está inserido no ensino aí atualizado, é o reconhecimento do aluno, qual é a melhor forma dele aprender, qual é a melhor metodologia, qual é o melhor meio, até cognitivo. Então, nós falamos sobre a pirâmide de William Glasser. E na pirâmide de William Glasser, ele mostra, por exemplo, as porcentagens do aprendizado, demonstrando já claramente o aluno como um ser passivo e um ser ativo. E o aluno como ser passivo é exatamente aquele que apenas escuta, que fica ali sentado, naquela escola mais tradicionalista, que demonstra lá claramente, por um estudo científico, que a absorção dele de aprendizado é muito menor quando ele é um aluno de como ser ativo e participação em equipe. Então, aí eu já coloquei, como eu falei, a pirâmide de William Glasser, porque ele é um conhecimento de base científica, né? Então, tendo isso como uma primeira base, também busquei uma segunda para a nossa defesa de uma educação atualizada,
não só pelo contexto de pandemia, mas antes mesmo disso, nas escolas, na sala de aula. Alguns exemplos, por exemplo, as nossas leis e diretrizes e bases da educação, a LDB. Dentre elas, as próprias atualizações que a LDB vem passando todos os anos, inclusive uma de, acho que agosto agora de 2021, elas demonstram a inclusão e a adaptação às necessidades do aprendizado dentro da diversidade dos alunos que estão no meio escolar. E um exemplo disso é a inclusão de conteúdos relativos aos direitos humanos, o que obviamente não teria nenhum tipo de lógica senão o uso do debate entre os alunos, ou seja, não utilizar o debate, o senso crítico, colocar em prática o que o aluno está aprendendo dentro de sala de aula, não atenderia a uma dessas novas inclusões da LDB. Um outro exemplo é um dos princípios da educação que abrange o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária, né? E então isso daí inclui também a cultura, no qual o ser está inserido, inclui também a cultura escolar, familiar, inclui as necessidades também do aluno, e aí colocando ele como um ser ativo na sociedade diante as críticas construtivas e que ele está aprendendo a construir. Então, a educação atualizada ela é inclusiva, onde a escola ela vai criar um ambiente colaborativo, onde os alunos têm seus saberes reconhecidos, vai ser um aluno crítico e ele vai ser principalmente agora um agente transformador, não só mais passivo, apenas absorvendo conhecimentos que estão aí ao longo do tempo apenas como base de decoreba, conhecido decoreba, né? Então, aprender a aprender e colaborar é justamente a visão da educação atualizada. Então, nos dias atuais, vai se esperar que as pessoas possam resolver problemas, né, novos, que estão aí a todo momento. Um exemplo dele é a pandemia. E junto desses problemas novos que vão surgir, esse aluno também tem que estar preparado para trabalhar em equipe e se estar capacitado para usar o manejo de informações tecnológicas, digitais, nos novos dispositivos que estão aí, para conseguir aplicar esses meios junto com a problematização que ele está enfrentando no momento que surgiu. Isso não quer dizer que o aluno ele vai trocar a lousa do professor, que vai ser trocado, né, o tradicional exclusivamente, por um computador, por um celular, um tablet, não. Mas isso quer dizer que pode ser empregados novos conceitos de ensino, novas metodologias, novas didáticas. E aí, por isso, vai ser necessário novos recursos e variados, que é isso que é a nossa defesa. Então, o envolvimento ativo do aluno em uma aprendizagem significativa desenvolve um método principalmente investigativo, né, que vai aí dar para ele as habilidades de observação, teste, discussão, e para isso novos meios de ensinos laboratoriais, que a gente chegou a ver alguns meios também de metodologias novas que a gente chegou a ver na nossa disciplina, né? Laboratórios rotacionais, mão na massa, ou então muitos outros que tem aí, principalmente quando o aluno tem, que eu esqueci infelizmente o nome, acho que é a educação ambígua, mas também tem aí aquela que o aluno ele é um ser ativo, até mesmo demonstrando conhecimento que ele buscou sozinho, e depois ele tem ali um professor como um colaborador para aprimorar o conhecimento dele diante dos amigos. Então, é por aí. Próximo. Pode dar continuidade, o outro da equipe, acrescentar, colaborar com a Lina. Vocês querem começar, menina? Acho que a Daniela está falando, mas a voz dela está desligada. Eu estou falando. Ok. Oi, então, tá me ouvindo? Por que estou contra a educação tradicional, né? É que essa educação ela é muito mecanicista, né? Ela é muito voltada para aquele aspecto da memorização. Ela não impulsiona o aluno a ser criativo, a ser aquele formador de ir atrás do seu estudo, e ela não qualifica o aluno para ela não qualifica então esse aluno para o mercado. Essa educação ela é mais voltada para teorias, né? Para saber muitas coisas, como diz lá no vídeo que a gente chegou a ver. Tipo, muitas coisas são ensinadas para a gente que nunca, em nenhum momento da nossa vida, a gente vai utilizar. No caso lá, ele fala do delta, né? Em que momento
na nossa vida, a não ser que a pessoa seja ou trabalhar com a matemática, sei lá, ou engenharia, que no momento ele vai lá na academia utilizar. Então, muitas coisas na educação tradicional é oferecida e a gente enche o aluno, a mente do aluno, para muitos conhecimentos que, quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente se vê meio que perdido, né? Então, outra coisa que eu percebi agora, fugiu na minha mente, eu tô meio de... A memória foge? Peraí, Que professora. a escola tradicional ela não consegue, por exemplo, se adequar à nossa atualidade. A gente teve que se adaptar ao online, e acho que isso é um exemplo que a gente pode falar também, né? Essa questão do online, eu meio que vejo, por mais que a gente esteja no ensino online, ainda está na questão tradicional. Ainda está naquela fase que o professor fala, a gente escuta, tipo, na fase assim meio passiva, né? A não ser quando introduz, né, os seminários, aí naquela questão que se a gente tiver aqui pesquisas de campo que a gente pode ir atrás, fazer, então aí já foge dessa parte tradicional. Mas enquanto o professor só está falando e a gente está aqui escutando, por mais que a gente não esteja nesse ambiente de escola, a gente ainda está no método tradicional. E outra coisa assim que o tradicional ele tem é meio que o autoritarismo, né? Que é só o professor impondo e o aluno ali naquela passividade dele, só recebendo um conteúdo, e às vezes esse conteúdo é perdido, porque é só um memorizado e futuramente se pergunta, o aluno nem sabe. Agora, se tu coloca o aluno para fazer atividades, que ele põe os trabalhos em grupos, põe os seminários, com certeza, futuramente, esse aluno ele tem a capacidade de lembrar, né? De saber, de entendimento. É isso. Oi, professora, está me ouvindo? Vocês estão, né? É Cirlane. Então, como a Dani estava falando, aí uma das coisas que eu pude observar, na verdade, até vivo, né? A escola moderna, né, a atual, ela está é exatamente o que a gente está fazendo, né? Essa possibilidade aqui de continuar nossa faculdade, continuar um curso, de se adaptar, né, com a pandemia, com problemas que vem acontecendo fora, a gente conseguir ainda manter um ensino, né? A vantagem tem isso como vantagem e também desvantagens, né? Porque quando a gente volta para uma sala de aula, né? Quando a gente tem aquele compromisso de estar ali dentro de uma sala de aula, tudo bem, a gente reserva aquele tempo, a gente tem um deslocamento, mas queira ou não queira, a gente tá ali, né? Funciona. E estar dentro de casa, numa EAD, exige mais disciplina. É uma possibilidade maravilhosa, tanto é que nós continuamos, então isso a gente vem em defesa, né, da escola moderna, que se não fosse isso, a gente não conseguiria, nem estaria pausado o curso, né, as aulas das crianças, enfim, ninguém conseguiria avançar. Nós conseguimos ter acesso a vários conhecimentos e conteúdos daqui do Japão, se a pessoa quiser, a pessoa consegue adquirir conhecimentos. Isso é libertador. A escola moderna também valoriza muito os profissionais, né? Tem como uma grande valorização os profissionais, porque qual é a ideia? Além de trazer, né, os alunos, trazer um conhecimento atual, né, do que está acontecendo, do que é hoje, por exemplo, em vez da pessoa estudar algo lá do governo de 1900 antigamente, estudar o que está acontecendo na atualidade, aprender a se comportar, aprender a se portar, né, sobre isso, entender a importância do seu direcionamento, das suas opiniões, né, do quanto é importante ele se envolver nisso. É muito importante para essa ali na tua gata está me desconcentrando. Olha aí, a gente não até com gato, professora. Isso aí é que você quer ser modernidade, entendeu? E aí, por exemplo, eu tenho meus filhos, estão com muita dificuldade de voltar para o presencial, tá? No início, né, era dificuldade de estar em casa, isolado, trancado, e agora estão com dificuldade de voltar ao presencial. Tem dia que vão, tem dia que não vão. E isso me faz valorizar mais ainda a escola moderna, porque há a possibilidade que, por exemplo, eu estou aqui estudando, o meu filho está ali estudando também, ele não precisa deixar de estudar, entende? E a escola moderna, como eu estava falando antes, também valoriza muito os profissionais. A estrutura da escola, né? A estrutura do ensino, ele faz com que seja tudo muito atual, ele faz com que o profissional consiga se dedicar, né? Com um número menor de alunos, com um estudo mais qualificado, embasado, né, numa coisa mais
atual, e o profissional ele consegue, como acredito que a senhora está fazendo aqui com a gente, né, um grupo menor de pessoas, se fossem 40 pessoas aqui, eu acredito que não teria como dar esse conhecimento todo, essa estrutura de aula, enfim. E eu acho que eu esqueci alguma coisa de falar. Podem continuar aí, eu vou complementando, que a gata da Lina me desconcentra total do que eu tinha que falar. Boa tarde, professora. Boa tarde, gente. Bom, é fato que a escola tradicional ainda se faz presente hoje em dia, né? Mas tem muitas coisas que se diferem de antigamente. Eu acho que hoje em dia os alunos já têm autonomia em várias coisas. O professor já não é o dono do saber dentro da sala de aula, ele já é como um facilitador, dando a possibilidade do aluno pegar o conhecimento e não só deixar lá por aprender, e sim pegar o que aprende em sala e poder levar para outros aspectos fora da escola, né? O professor também, eu pesquisei e eu vi que pode ser classificado em 4 Cs: criatividade, colaboração, comunicação e criatividade. No caso, a criatividade, a gente pode... A criticidade é quando um professor dá... Tipo, eu vi uma moça que ela estava dando exemplos de como a gente pode usar... O professor pode usar a criticidade dentro da sala de aula através de assuntos, falando em temas, tipo aqueles temas abordados no Enem, fake news, no fato de fazer redação. A gente precisa, hoje em dia, pesquisar o que acontece no mundo, né? Sobre política, sobre questões sociais. Isso, de fato, faz com que os alunos consigam pegar esses assuntos, estudar e conseguir criar um ponto de vista sem o professor ter que interferir nisso. A colaboração com a sociedade. Hoje em dia, várias escolas fazem bastante projetos sociais fora da escola. Enfim, quando eu estudava no meu ensino médio, eu fiz um projeto social lá na Marambaia sobre coleta de lixo. A gente reuniu, junto com o meu professor de educação ambiental, a gente reuniu a comunidade para fazer, tipo, uma coleta seletiva lá pelo bairro mesmo, só pelo Magleba lá. E eu acho que isso é muito da educação atual, essa colaboração com a sociedade toda. Explorar a comunicação, a gente pode dar exemplo do que a gente está fazendo agora, essa abertura do aluno poder trazer o que ele pensa através do que ele estuda. E a criatividade pode-se dizer, tipo, a matéria de arte dá para fazer muita criatividade, mas trazer a criatividade para outras matérias, onde o aluno possa se sentir mais à vontade de fazer, de aprender da forma que ele quer e de expressar o que ele aprende da maneira que ele deseja, né? E eu acho que hoje em dia é muito mais interessante se aprender, né? De fato, é muito mais fácil do que antigamente. A gente consegue ter noção melhor da sociedade e tudo que circula entre nós através desse ensino. É isso. Não sei se as meninas querem falar alguma coisinha. Finalizaram, meninas? Querem falar mais alguma coisa? Complementar? Fechou? Eu acho assim, professora, só para complementar, esse é um debate que ainda vai acontecer durante muito tempo. Ele é um debate recorrente em defesa da educação atualizada, da escola atualizada. Está aí se atualizando, veio a escola nova, veio a escola moderna, veio a escola contemporânea, vai só se atualizando as formas também históricas de narrar cada tipo de escola. Então, assim, ainda existem muitos debates sobre isso, exatamente porque, como a Dani falou, ainda existe muita predominância da escola tradicionalista, da forma de ensino tradicional. E essa questão da educação, ela é um processo histórico. Ela está tentando ainda evoluir de acordo com as necessidades, porque o mundo evolui, mas parece que a educação continua a mesma. Então, aí tem que ter uma adaptação
das necessidades desses alunos. Tem por sinal, dos enfoques é a introdução da psicologia, o trabalho psicológico dos alunos também, hoje em dia. Quem for fazer pesquisa vai ver que é uma das visões, por exemplo, das novas tendências atualizadas, até porque envolve recursos humanos, os direitos humanos, etc. Então, é uma área que tem ainda muito a ser explorada por essa parte, né, da profissão, mostra ainda a multidisciplinaridade, e já que está mostrando a multidisciplinaridade que pode ser empregada nessa nova educação, nessa nova escola, também vai mostrar aí que isso é necessário não só no emprego de novos profissionais, mas da atualização dos próprios profissionais que já estão atuando, né? Então, é uma coisa ainda que vai ser muito debatida exatamente porque ainda está muito na fala e não muito na prática, né? Porque, de fato, é difícil quando você tem um domínio sobre um assunto, você tem um domínio de uma metodologia que parece que deu certo, ou que pelo menos você já sabe lidar com ela, é mais fácil, que é, nesse caso, apenas de cuspir conhecimento, né? E deixar com que o aluno fique apenas recebendo. É aquilo que a gente aprendeu. Então, agora a gente está tendo que a sociedade como um todo se reconfigurar, porque nós passamos por esse período de escola tradicionais, nós aprendemos dessa forma, então agora a gente tem que se atualizar sozinho para que os próximos não passem pela mesma situação. Então, é um procedimento histórico, existiam revoluções educacionais, existiam debates, existem leis educacionais e diretrizes, então, estão aí para ser lidas e seguidas. E quando a gente se fala de educação, uma das primeiras pessoas que tem que saber e defender é o próprio profissional que trabalha com isso, né? Toda a parte administrativa e dos professores. E quando a gente tem domínio sobre isso, a gente vai conseguir repassar isso para os nossos alunos também. O domínio do conhecimento e como saber usá-lo. Então, é uma coisa ainda que tem muito a se andar e que vale a pena a gente investir na educação, porque, querendo ou não, vem outras coisas aí, vem outras pessoas e, de alguma forma, todo mundo está no mesmo meio, no mesmo mundo, e todo mundo vai ser atingido, né? As coisas que está muito em alta agora, não sei se vocês estão sabendo bem, é essa inteligência emocional, né? As escolas estão aderindo muito isso. A escola do meu filho, por exemplo, agora ela vai aderir ao método de inteligência emocional, né? Que é criado pelo Augusto Cury, embasado, que é um psiquiatra muito famoso, e eu achei super, super inteligente, assim, de uma sensibilidade da escola, sabe? De aderir a essa metodologia, de entender a importância de tudo isso, principalmente depois de uma pandemia, né? Como eles estão abordando as crianças, como eles estão acrescentando no trabalho deles, como capturar as crianças de volta, né? Eles estão fazendo essa busca, uma coisa que não existia antes, né? Antes era obrigatório, né? Estava no tradicional, toda criança tem que ir para a escola estudar e tudo mais. Hoje eles estão tendo uma conquista, estão tendo que mostrar, reformular a importância que é de tudo isso, sabe? Então, eu estou achando bem interessante, principalmente para nós, né, psicólogos que sabemos da importância de tudo isso. Essa lei, né, que foi implantada agora, tem que ter psicólogo em todas as escolas. O trabalho do psicólogo na educação também mudou bastante, né? Se reformulou, se realinhou. Não é só mais estar lá e atender a demanda do aluno que está com algum problema. Não, agora já abrange tudo, né? Tanto os profissionais, a metodologia de cada escola, né? Que cada um tem um jeito de ensinar, um método abordado. Então, a escola moderna e atual, eu acho que assim, realmente é o futuro, é o que precisa. Como a Lina disse, ainda tem muita coisa a ser estudada, a inserir, são novos tempos, e eu acho muito mais interessante você estudar o que se vive hoje, até para que a gente aprenda a lidar com o hoje, do que embasar tanto lá em 1900 antigamente, sabe? E coisas que já não cabem mais para o dia de hoje. Eu acho que é aí que é onde se perde. Não que não seja importante estudar a história lá passada, mas que isso não seja uma base, sabe? É aí que eu acho que a escola tradicional perde. É isso. E pegando esse ramo aí sobre o fato do psicólogo na escola, eu acho muito incrível a escola moderna, o fato da inclusão. Eu estudei uma escola onde tinha surdos e mudos, e foi uma experiência incrível poder... E eu via que para eles também eles se sentiam próximo. Ou faço estágio numa escola onde tem várias crianças da inclusão, e é sensacional ver que hoje o ensino pode ser para todos. Apesar de ainda ter que melhorar em muitas coisas em relação à inclusão, mas já é um passo bem grande. Oi, meninas.
Muito bom. Parabéns, Grupo Lina, Xislene, Bianca, Daniele, pelas colocações excelentes, pelo embasamento teórico, pelas referências. E para não me prolongar muito, que eu vou deixar mesmo todo o parecer para o final, eu vou logo dar a palavra para o segundo grupo. Então, se vocês quiserem fechar o vídeo de vocês, não tem problema. Tá bom, Xislene e Lina? Que agora vai para o segundo grupo, que é o da Ana Paula e do Joelson. Sendo que a Sandra, né, também é do grupo, mas ela não está presente. Joelson, tá... olha aí o Joelson. Tudo bem, Joelson? E aí, Ana Paula, Joelson, fiquem à vontade, tá? Vocês têm 10 minutos. Se quiserem passar um pouco também, não tem problema, tá? Fiquem à vontade. Podem começar. Boa tarde, professora. Boa tarde de novo, queridos alunos. Boa tarde, Joelson, meu amigo, parceiro. Vamos lá. Bem, quando a gente fala de escola tradicional, eu quero iniciar, né, falando que ela teve origem no século XVII, a partir do Iluminismo. Eu acho que o Joelson também veio de uma educação tradicional. Eu vim de uma educação tradicional. Então, não enfatizá-la e não colocar também algumas situações que fazem muito sentido na nossa vida hoje, né, ia perder o valor. Vamos lá. Foi no século XVII, a partir do Iluminismo. E quando a gente fala de uma educação tradicional, a gente fala realmente que o professor ele está com todo o conhecimento e que ele vai transmitir ao aluno. Vem na nossa mente fotográfica o professor, o quadro, o giz, ainda, né? E o aluno nas carteiras, só escutando. Então, também se fala, quando se fala de educação tradicional, justamente, vamos lá, português, matemática, ciência, geografia, história, né? Relembra tudo isso, me fez lembrar de tanta coisa que nós aprendemos e que hoje em dia se perdeu. Se perdeu porque nós vamos mudando, né? Todo dia nós estamos mudando. Então, a gente fala disso. E também quero deixar um parêntese para falar da educação tradicional, que envolvia, no Brasil, muito catolicismo. Então, quando também vem todas essas lembranças, todas essas situações, também se faz presente o respeito que os alunos, não que não tivesse hoje, né? Mas foi se perdendo. Há algum tempo, na época da educação tradicional, existia muito, como o catolicismo se fazia também presente, existia muito o respeito com o professor, né? Professor, Deus o livre, falar alto com o professor. Então, nós temos embasado isso, né? E quando a gente fala de século XVII, vixe, quem podia imaginar que hoje, que naquela época poderia ter um psicólogo, poderia ter um fonoaudiólogo, um assistente social, nem se pensava nisso, né? E aí, enquanto professor, ele passa o conhecimento e o aluno, de forma individual, vai buscar esse conhecimento fazendo o quê? Relatórios, fazendo de forma, claro, que falou, eu estou escrevendo, eu estou repetindo. E aí, a partir disso, eu vou memorizando. Eu lembro como se fosse hoje, numa prova de geografia, um professor fez uma pergunta, né, na prova era uma pergunta,
E eu tirei 10 porque exatamente, de fato, eu coloquei tudo, eu escrevi tudo que o professor colocou. Eu gravei aquilo. E eu não esqueci até hoje. Quanto tempo faz? Né? Hoje em dia, nós estamos, né, nessa educação tradicional. Os valores ainda não se perderam. Por exemplo, em época de pandemia, nós ainda continuamos falando de ensino tradicional, não do século XVII, mas atual. Hoje em dia, os meus filhos, em escola municipal, eles fazem aula de ensino remoto. Eles vão, o responsável, vai na escola, pega os papeizinhos de todo português, de todas as matérias de todo o mês e é entregue. E é entregue para esse responsável e o aluno vai fazendo, vai respondendo, né? Até porque a maioria das crianças não tem internet. Então, hoje, em época pandêmica, a gente ainda fala desse ensino, a gente precisa, porque não, isso socialmente falando, nós não temos, a maioria dos alunos não tem internet e não consegue, né, fazer essa flexibilidade que nós estamos tendo agora. Então, do século XVII para cá, ainda existe, sim, e ainda foi se impregnando e ainda está presente. E aí, do ensino tradicional, tem as avaliações periódicas, né, por meio de prova, tem também a tarefa de casa, o exercício, isso também vai ajudando na assimilação da matéria. A gente pega, hoje, na época de matemática, hoje já se fala de raciocínio lógico, mas vamos pegar a matemática, vamos exercitar a matemática, vamos fazer várias vezes, né, contas matemáticas, né? E era isso que acontecia, mas nós estamos falando de muito tempo atrás, né? Mas que hoje ainda se faz presente, né? É comum que nessas escolas tradicionais usem as apostilas, as cartilhas, nós ainda usamos. Eu mesma, muitas das vezes não consigo estudar no celular. Eu quero que tenha o papel, eu quero pegar a caneta, eu quero fixar, eu quero escrever novamente para me assimilar, né? Então, quem disse que na época tinha trabalho? Era a prova. E aí você era avaliado, né, de forma completa. Sou eu agora? Tá. Vamos lá. Engraçado que a Ana Paula falou uma coisa muito importante, né? Que a educação tradicional ela começa no século XVII, mas também a gente percebe que até ao século XIX, ao século XX, essa escola ela permeia ainda com muita força. E é onde nós nos percebemos também, inclusive a Ana Paula falou um pouco a respeito da valorização dos profissionais, dos professores. Então, eu posso recordar nessa parte aí que o professor ele era visto como uma autoridade, basicamente assim falando, né, em sala de aula. Ele tinha autonomia. E os alunos, não que eles fossem desprezados, mas eles tinham que reconhecer que o professor ele tinha o seu lugar como autoridade ali. E percebe-se que, nesse período, não
não havia tanto desrespeito para com os professores. Eu lembro que a minha mãe, minha mãe chegou a falar sobre da época em que os professores colocavam os alunos para aprender a tabuada, né? Então, a valorização da matemática naquela época era bastante rígida. Era exigido o aprendizado para o aluno, né? E o que dizer do ditado, né? Quando os alunos, para melhorar a sua escrita, né? E eles levavam para casa, né? Com a finalidade de fazer o ditado. E isso era como dever de casa. E o aluno, ele apresentava ali, e tudo isso estimulava na boa escrita do aluno, né? E também outra metodologia que a escola tradicional traz é sobre a interpretação de texto, né? O aluno aprendia a interpretar texto, ele falava a respeito daquilo que ele aprendia na escola, né? Época dos trabalhos em folha de papel com pauta, sem pauta, né? Que se reuniam com as suas equipes. Uma coisa que eu vejo como valor ali era também quando os grupos eram formados grupos de pesquisas e os professores nessa época eles nomeavam a pesquisa para aqueles grupos. Os grupos eles se reuniam, né? E quem estudava de manhã e se reunia à tarde, iam lá para a biblioteca do Centur, né? Onde eles se reuniam, né? Numa roda de conversa, discutiam, né? Para fazer o trabalho. Olha o que eu vejo aí, né? A valorização do relacionamento, né? Do trabalho em equipe, né? Hoje em dia, né? As escolas de hoje, né? É como se elas não valorizassem muito, só para dizer, tá, gente? O trabalho em equipe, o relacionamento, né? É muito individualismo, um querendo, né? Às vezes o aluno, tem aluno que quer saber, pensa que sabe mais do que muitas das vezes o professor. Nessa escola tradicional, não. Havia-se o respeito, né, para com os professores. Eu coloquei mais uma coisa aqui, que diz assim, hoje os alunos, né, não tem muito assim, parece assim, né, uma observação. É como se alguns alunos, não vou dizer todos, alguns alunos não tivessem muito como o professor como autoridade em sala de aula. E acham que sabem mais do que o próprio professor, né? Mas tem uma questão aqui que o papel dessa escola é fazer com que o aluno cresça, né? O aluno cresça com os estudos, com sua autonomia, né? Esse ensino, ele valoriza, né, esse aluno a ser um verdadeiro cidadão, né? E muito mais, né? Porque veja assim que, né,
Eu acho que é só isso. Eu tinha mais coisa para falar, mas só que com o tempo, acho que já Eu quero passou. falar um minutinho. Posso falar? Dá para vocês falarem. Mas em 2 minutos, 3 minutos. Eu Dá quero tempo. falar um minutinho que se você... Quem é que hoje em dia Só um faz... minutinho, tá? Desculpa. Sim. Tá. Quem é que hoje em dia compra eu acho que nem são poucas as livrarias que tem o caderno de caligrafia. Peça para um antigo escrever ou assinar o nome. São letras muito boas, belíssimas. Eu mesma, eu usei caderno de caligrafia. Hoje em dia não usa, mas era bem mesmo, bem presente o caderno de caligrafia na nossa vida e fez muito sentido, né? Eu mesma decorava com toda a paciência o A minúsculo, o A maiúsculo, né? Aí eu fui além. Eu não achei legal as letras do caderno de caligrafia e comecei a repetir as letras da minha prima. Então, hoje em dia, eu tenho 2 tipos de letra. Eu tenho a letra da escola tradicional, que é muito bonita, né? Que ela foi reinventada pelo caderno de caligrafia, e a minha letra normal, que às vezes a gente com muita pressa, ou então coloca só pontos e alguma coisa, mas quem é hoje em dia? Eu fui dar há um tempo para o meu filho caderno de caligrafia, quem disse? O cachorro esbagaçou todinho, porque não se faz presente a importância, né? E isso se fazia, era cobrado, né? Olha, menino, não tem carrancho, né? Porque, de fato, era para o professor compreender, para o aluno compreender e, assim, facilitar na hora da leitura, porque tinha leitura. Joelson, 1 minuto ainda tem. 1 minuto, né? Tá. Eu queria enfatizar aqui um dizer que diz assim: o caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, desde que se esforcem. Assim, os menos capazes devem lutar para superar as dificuldades e conquistar um lugar junto aos mais capazes. Caso não consigam, devam procurar um ensino mais profissionalizante. Com isso, podemos notar que a educação vinha direto de um professor, né? Esse professor que se preocupava com os alunos, com a capacidade, né, desses alunos para eles procurarem, né, se esforçarem. Né? E esse esforço era exigido, né, nas salas de aula. Então, eu vejo aí que esse professor ele tem a incumbência de resgatar nesse aluno, né, autonomia, né, a busca pelos seus objetivos, né? Certo que não era passado a mão mesmo, porque eles estavam ali para dar valor naquela educação. Aquilo ali era a mudança de sonho, de vida deles. Então, o professor ele passava isso para o aluno, mesmo que muitas das vezes alguns professores eram rigorosos, mas tudo isso era pensando no bem do aluno. Eu acho que... Deixa mais uma aqui. Tem uma frase aqui, uma outra frase, para me terminar, que a pedagogia tradicional ela é marcada por um ensino baseado em verdades
em posições, certo? Mas os conteúdos repassados eram basicamente, né, de valores sociais acumulados com o passar dos tempos, com o intuito de prepará-los para a vida, né? Então, eu acho que aí, professor, eu encerro a minha parte aqui, né? Teremos mais coisas, porque a educação tradicional ela não chega, ela não para até o século XX. Né? Nós estamos no século XXI e ainda assim nós vemos as raízes gigantescas deste ensino, né? Que tem atravessado, né, séculos e séculos aí. Ok? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula, Joelson. Parabéns e obrigada pela colaboração, pela contribuição também. Eu vejo que pela idade, acho que vocês são mais velhos, né? Do que o grupo anterior, vocês conseguem falar mais facilmente sobre aquilo que vocês viveram mesmo, né? Apesar que todo mundo pegou essa educação tradicional, né? Essa é a verdade. Todo mundo é ainda dessa educação tradicional, como as meninas falaram, vocês também, nós estamos muito ainda com a educação tradicional, muito forte. E, enfim, eu trouxe algumas perguntas, e aí vem o debate, né? Agora a questão tem a defesa, né? E também teve a questão da contrapartida, a defesa do tradicional, enfim. Vou colocar a minha visão sobre os dois trabalhos, e depois eu quero que vocês mesmos, Joelcio e Ana Paula, elaborem uma pergunta não confronto, de confronto, né? De rebater o tema das meninas, e as meninas também têm que fazer uma pergunta para o Joelcio e a Ana Paula. Por exemplo, só para dar de exemplo, tá? Para vocês entenderem o que seria esse tipo de pergunta. Será que realmente a educação tradicional funciona no sentido de essas cartilhas, como a Ana Paula falou, essas repetições, não é mecânico pela mecânica, como a Daniele trouxe, ou se não, isso é um exemplo. Vocês podem até formular perguntas que vocês mesmos podem fazer melhor, tá, meninas? Que vamos supor, não concordo, algo assim. Defesa e contra, a gente tem que fazer isso mesmo, tá? Confrontar as perguntas. E Joelson e Ana Paula fazer uma pergunta para os do outro grupo sobre a questão da modernidade, da tecnologia, da metodologia ativa. Uma pergunta como exemplo também será que realmente a educação de tecnologia EAD ela é inclusiva? Será que realmente o ensino que se está dando, né, claro, pode colaborar com a aprendizagem em muitos aspectos, mas será que muitas coisas importantes deixaram de ser feitas, foram se perdendo com o tempo, né? Como vocês falaram da questão de... Hoje a gente vê mais a questão do desrespeito ao professor, hoje a gente vê mais a questão da autonomia do aluno ao ponto de ir do 8 ao 80, né? No sentido de como o professor não sabe tudo, como vocês falaram, eu sei mais do que ele, e eu tenho essa autonomia, eu que tenho que ir atrás do meu conhecimento, né? E eu vejo que o tradicional também teve muito isso. Eu sou detentor do conhecimento, e aí vocês têm que seguir o que eu estou falando. Então, a gente percebe que nas duas metodologias, nos dois momentos históricos, há os extremismos, né? E é a mensagem que eu já deixo, e para você já pensando na pergunta. E as duas metodologias são importantíssimas, porque a gente precisa evoluir, a tecnologia ela é incrível, ela faz com que a aula fique realmente com um brilho a mais, ela te dá novas formas de aprendizado, né? Você não fica habitolado ou, como a Daniele falou, mecanizado. Realmente ela é muito, muito boa e válida, que o professor precisa se atualizar
e seguir também. Mas o tradicional, será que também a questão de valores mesmo não foram sendo perdidas, né, em questão da relação? Não só relação, estou dizendo professor e aluno, já não estou mais nem falando sobre isso, mas a relação entre as pessoas, né? A gente vê cada vez mais os alunos, posso fazer individualmente, posso fazer, né, eu posso fazer o TCC sozinho. E hoje mesmo, saindo um pouco da questão da educação, e hoje mesmo me chamou muita atenção uma reportagem que eu vi sobre a importância da leitura, e falando que os malefícios que a internet estudos mostrando que está trazendo para jovens e crianças, em questão cerebral, no sentido de como as informações são muito rápidas, né? Nós mesmos, às vezes, estamos no Instagram, Facebook, né? Acabou, a gente vê uma notícia, sai a outra, jornal, a mesma coisa. Terminou uma, sai outra. E essa questão da aceleração, da rapidez, acaba atrapalhando a questão da parte cognitiva, de concentração, né? Ele estava mostrando estudo e estava dizendo que a leitura ela consegue pegar 99% da concentração da pessoa, leitura de livros. Né? A gente vê que cada vez mais está se perdendo. Se a gente perguntar hoje para os jovens, né, dessa nova geração, quantos livros você leu esse ano? Ou às vezes sim, eles leem bastante, às vezes até livro e-book online, né? E é bom que a tecnologia também trouxe isso. Por exemplo, eu adoro livro por e-book, e aí também trouxe outras oportunidades. Mas eu vejo que é tudo isso, eu acho que é um equilíbrio entre as duas metodologias que devem ser juntadas. Então, é a mensagem, né, pelo meu olhar, que os dois grupos trouxeram muito interessante. E eu vou abrir para o grupo da Lina fazer a pergunta para o grupo do Joelson e da Ana Paula, tá? Sobre o tema deles. Andina, pode ficar à vontade, as meninas também, se quiserem formular a pergunta, uma contribuir com a pergunta da outra, fique à vontade. Bom, não só a educação, mas a ciência está a todo momento evoluindo. E uma pesquisa foi em cima exatamente da grande falha da escola tradicional, sistema educacional tradicional. E durante essa pesquisa, eles viram que o ensino é fragmentado, ou seja, todo o conteúdo que é passado ele é fragmentado e autoconclusivo. Nesse caso, ele não é suficiente durante o desenvolvimento cognitivo das crianças até a adolescência, que é um processo ainda de desenvolvimento que eles estão, certo? Desenvolvimento 1, 2, está dentro desse período escolar. Então, vocês acham que ainda permanecendo com essa educação tradicional, com essa escola tradicional, com o ensino fragmentado, não desenvolvendo áreas cognitivas importantes, né? Do aprendizado, da infraestrutura, do planejamento e da própria memória, como é que a gente vai ter alunos capacitados e com boas habilidades em uma sociedade que hoje em dia cobra que esses alunos tenham todas as habilidades e capacidades e a cada dia mais cobra mais com essa multidisciplinaridade de habilidades também? Como é que vocês conseguem me defender mostrando dentro do ensino da escola tradicional, que é fragmentado e autoconclusivo, o desenvolvimento do sistema cognitivo do qual a escola acaba também sendo responsável? Bem, de fato, realmente, eu posso até concordar, mas vamos lá. Quando a gente... Já você está achando graça de mim, é? De realmente... De fato, quando a gente fala de uma criança com que precisa de uma educação especial, quando a gente fala de autismo, quando a gente fala de TDAH, que está muito presente ainda na minha cabeça, bem, qual é a metodologia que se é usada? Qual é a metodologia que se é usada, né? E isso me chamou muito a atenção, porque realmente, quando a gente vai ler um texto, é um texto. São várias
E aí o nível de concentração, de cognição não é o mesmo de uma criança. Bem, e aí o professor tem que ter a habilidade e a capacidade de dividir esse texto em bloquinhos, né? Isso foi muito batido, muito questionado, muito falado. Me chamou muito a atenção realmente no trabalho quando a gente fala de criança que precisa de uma educação especial, né? E aí cabe o professor que tem esse conhecimento para perceber e ter essa habilidade em dividir um texto. Nós estamos falando em texto, né? Texto, no mínimo 30, 20, 30 linhas, tem a habilidade de dividi-los em bloquinhos. Ana, muito obrigada por acabar de defender a educação atualizada, porque você não falou de um professor da escola tradicional, você defendeu a postura de um professor da escola atualizada. Porque o texto, ele continua fazendo parte da educação atualizada, afinal de contas, a gente tem que buscar o conhecimento cada vez mais. Então, quanto mais a gente tiver uma base sobre o nosso conhecimento, sobre o que a gente está falando, melhor. E quando você falou que o professor ele teve que buscar alguma ferramenta, pode ser mesmo em bloquinhos de visão de texto, você está mostrando a inclusão do professor dessa escola, a preocupação dele, tirando completamente o autoritarismo, olhando para o professor, olhando para as necessidades do aluno. Então, muito obrigada por ter acabado com a sua defesa da escola tradicional e ter ajudado a escola atualizada. Bem-vinda! Naquela época, só não existia internet, então era tudo no quadro. Então, mas assim, a educação atualizada, ela tem que estar preparada para aquilo que é oferecido naquele ambiente, é certo? E nem todas as escolas terão meios informativos e virtuais. Nesse caso, esse professor, ele provavelmente utilizou uma metodologia que estava acessível a ele, mas ele foi empático, né, na situação do aluno, na necessidade do aluno, que é o que a escola atualizada propõe. Exato. Como não existe internet, estamos falando de texto, de apresentação, por exemplo, de escrita no quadro com o giz. O que ele podia fazer? Cabia a ele maturidade para agir dessa forma, porque o que ele podia fazer? Não tinha nem... na época, nesses séculos passados, não tinha nenhuma especialização em educação, né? Então, cabia a ele, como um ser maduro, um professor maduro, de fato, fazer alguma coisa, agir de alguma alternativa para aquela criança ler. Então, Ana, o que ele fez? Ele se atualizou, né? Ele se 1-0! Aí dessa atualização vai se atualizar. Ana Paula, pelo menos não estamos ouvindo o seu áudio, professora. Quer contribuir com a Ana Paula aí? Vou tentar. Também. Vou tentar ajudar a Ana Paula, coitada. Contra os fatos. E Joelson, uma dica, lança uma contra-pergunta, Joelson. Lança uma contra-pergunta. Se você não sabe responder uma pergunta, faz uma pergunta que elas não irão saber responder, entendeu? Gente, as pessoas não assistem o Chaves. Eu vou representar agora eu e a Ana Paula, que nem a apresentação ontem da minha equipe sobre descalculismo. Aquela criança lá no quadro, lá, ó, diante da matemática, bem perto dela, assim, entendeu? Mas, assim, eu acho que a escola tradicional, Nina, ela se sobressai, né, ainda, só para você ter ideia, né, que a escola tradicional, ela vem atravessando, mais ou menos, desde o século XVII,
tá? E ainda hoje, no século XXI, ainda se fala dela. Então, eu digo assim... Numa época não, que se usava cartolas, numa época que se usava em plena Amazônia, período da borracha, vestidos compridos, mandados lavar na Europa, e hoje em dia não acontece nada disso, você ainda quer permanecer com algo de séculos passados, que não consegue mais ser adaptado nem numa vestimenta, quanto mais na educação. Ei, deu-se o tempo para você fazer a pergunta, entendeu? Deixa eu agora ser tem feliz. que responder. Deixa Vai, eu Joel, tu deixa a gente responda. tentar, entendeu? Deixa a gente tentar, entendeu? Tentando. A realidade, entendeu? Passou-se esse tempo, entendeu? E só para você ver que todos esses séculos que passaram até hoje, você vê o quão, né, este ensino ele foi tão importante para a nossa vida também, para a tua também. Ela contribuiu para a sua vida, né? E se você... Oi? Se você for perceber, né, a sua escola, né, atualizada, ela está começando agora, tá? Mas foi a escola tradicional que te fez chegar até onde você está. Você não pode esquecer das suas raízes, né? Então, se você chegou até onde você está, entendeu? Foi porque os teus professores, os nossos professores, usaram as metodologias que eles tinham naquela época, né? Então, se falar hoje, né, de uma forma desvalorizando esse ensino, né, dizendo que uma pesquisa científica, né, falou isso, falou aquilo, entendeu? Eu acho assim que que você, né, como todos da escola atual, tem que rever esse conceito, entendeu? Por quê? Porque foram séculos e até hoje ainda se fala dessa escola. Por que se fala dessa escola, né? Então, provavelmente é porque o ensino dela, ele pode até não ser um ensino sofisticado, um ensino, entendeu? Que tem bastantes, que tem várias vertentes, entendeu? Para captar, né, o conhecimento, mas o ensino que é tradicional ela desenvolve, ela traz, entendeu? Foram ensinos objetivos, entendeu? Corrigido em um caminho, uma trajetória, né? E que essa trajetória você, né, se encontra, nós nos encontramos e até hoje nós estamos aqui, ok? Então não vá atrás, né, de pesquisas científicas, entendeu? Por quê? Porque Ai. Eu não te aguento, não, já. Pegou agora eu não aguentei. Eu já quero fazer a pergunta. Já está quase Acabou, aqueles Joel? debates políticos. Faz a Entendeu? pergunta logo, que é melhor. Bravo que vai. Ei, é o seguinte, já acabou, posso fazer como Eu vi a futura Bianca. psicóloga. Ok, agora o grupo do Joel e da Ana Paula pode fazer a pergunta para as meninas aí. Olha, Futura psicóloga, precisamos ser educados, pessoas educadas, tá bom? Tá, vamos lá. O ensino, claro, de fato, o ensino ele atual, né? Ele tá tão, a gente consegue mandar uma mensagem, olha, professor, está acontecendo isso, eu consigo ter essa liberdade hoje em dia com o professor. E aí, essa liberdade, eu acredito que em algumas situações elas são prejudiciais, porque esse aluno ele meio que se equipara com o professor. De fato, hoje em dia,
o ensino atual, o aluno ele consegue, com esse equiparado, ele consegue realmente ser respeitoso com o professor em algumas situações, mediante essa situação de que eu posso dizer, inclusive, chamar a professora Letícia, eu posso fazer isso? Então, de fato, hoje em dia eu vejo isso, né, em relação à educação tradicional. Eu, como sou ainda da educação tradicional, eu falo professor, professora, né? Então, esse equiparato, essa forma de que eu também tenho bastante conhecimento. Olha, Letícia, eu estudei isso, aquilo, de forma de debater essa liberdade. Em algumas situações, vocês acham que o aluno ele já não ultrapassa em algumas situações o desrespeito ou ultrapassa o respeito mediante o professor, né? E também isso fica como assim, além de pergunta, uma forma de que cada um de nós devemos pensar e repensar, né? Nas nossas vidas, na nossa... como alunos, né? Como alunos e como estudantes de psicologia, que futuramente seremos psicólogos e seremos futuros, quem sabe, educandos, né? Professores. Bom, Ana, assim, que a gente não vai enfrentar problemas, é difícil dizer que não vai enfrentar problemas independente do meio de educação que foi escolhido, né? Seja ela montessoriana, qualquer outra questão, né? Que existem algumas aí metodologias, né, pela sociedade afora e também em países afora. Só que, assim, cada sociedade, cada comunidade tem esse problema, tem para se enfrentar, e eu acho que o bacana da escola atualizada é exatamente essa introdução do reconhecimento do ambiente que ele está trabalhando, né? A gente pode enfrentar isso numa classe alta, numa classe baixa, em qualquer classe que seja, né? Existe ainda muitos tipos de ignorâncias, de arrogâncias, hipocrisias, e aí, de fato, o que pode acontecer não é somente em como o professor se coloca, mas também tem a cultura familiar, em como a família também mostra a importância da educação. Eu acho que aí não está muito dizendo em relação ao tipo de educação que a pessoa está tendo, mas sim a valorização da própria educação em si, entendeu? Né? O valor, a mudança que ela pode causar no mundo todo, no mundo pessoal da pessoa, né? Naquele que a gente pode contribuir. A ideia da escola atualizada é exatamente criar um ambiente colaborativo. Não está querendo sobrepor ninguém nesse ambiente, exceto colaboração. E o professor... Inclusive, incluir a família, né, Lina? Inclui muito a família. A escola atualizada, ela inclui a família no ambiente escolar, né? Ela quer muito que participe. Né? Ela olha o aluno como um todo, ela quer a participação da família, né, com a metodologia do ensino. Então, eu acredito que essa educação em relação a esses problemas de... que é, Gelson, que tu tá rindo? De como lidar com o professor, né? Do professor continuar sendo autoridade na sala de aula, isso não sai na educação atualizada, isso não muda, ele continua sendo autoridade, mas há uma troca. Né? A gente tem o poder que antigamente na tradicional não se podia falar tanto, né? O aluno ele era mais passivo. E aí, assim, essa questão que você colocou de violência até, né? Por cima de causas que acontecem de violência, é mais uma amostra que o professor tem que estar preparado para quem ele vai estar transferindo o conhecimento e que forma ele vai estar transferindo e que forma esse conhecimento vai ser perceptivo. E aí que chega essa parte de não ter mais um conhecimento fragmentado, que parece que não tem sentido, que parece que eu vou aprender alguma coisa só porque eu tenho que aprender, porque eu tenho que ter uma nota, um certificado, um currículo. E aí vem a importância de fazer esse aluno ter um papel ativo e transformador na sociedade, entendeu?
para que ele mude a própria realidade dele e possa também tentar ajudar a mudar a realidade da comunidade que ele vive. E aí, esse é o novo conceito da escola atualizada. É um problema que os professores vão enfrentar, como eu falei, às vezes não só numa periferia, em qualquer outras coisas. A gente sabe que existe hierarquia que não deveria existir, até em escolas particulares de alto, sei lá, escalão financeiro, né? Porque ali não são os alunos que estão predominando em cima dos professores, parece que são os pais que estão predominando em cima dos professores, né? Então, aí tem vários tipos de cultura, vários tipos de situações a serem enfrentadas. Independente da educação que está sendo repassada, do estilo da educação, o professor, ele é o primeiro agente transformador de qualquer que seja a sociedade, comunidade no mundo, independente de qual seja o estilo. Independente se ele siga a tradicional ou não. Mas o que a nossa defende, a nossa atualizada defende, com que ele tenha capacidade e habilidade suficiente para transformar um ambiente colaborativo. E aí, só para retomar, né, que como é um ambiente colaborativo, ele não reforça hierarquia e autoridades, nesse caso. Respondida, Ana Paula, Joécio, Lina, Daniele, Xlene, quem foi mais? A Bianca. Respondida a pergunta de vocês, Joelce e Ana Paula, respondida a pergunta de vocês. Respondido, de fato, não. Ninguém respondeu a pergunta de ninguém. A Lina disse que vocês não responderam a delas e vocês não responderam a de vocês, eu já estou falando. Então, cada um está... Ela perguntou, aí eu falei que como a escola atual ela defende um ambiente colaborativo, não existe hierarquia, foi o que ela falou. Aí eu coloquei aí as situações. Não, pois é, só que ela acha que não respondeu e vocês acham também que não responderam. Então, vocês estão levantando a bandeira fielmente, realmente. Hoje, né, no momento, eu lembro que eu fiz um júri simulado na turma da manhã que elas não conseguiram, por exemplo, da LDB, foi relacionado às leis, elas não conseguiram. Quem era da defesa, quem era contra... a contra realmente... Não, a defesa, no momento, ela não estava conseguindo defender, ela era também contra. Vocês não, concordando ou não, vocês abraçaram aí a causa da atividade. Gostei muito, né? Você mesmo, depois a Ana Paula falou, realmente a Moderna, ela tem seus... Nesse caso, né, como vocês falaram, dessa metodologia da pessoa com TDAH, realmente a metodologia moderna ajuda muito, influencia muito, da mesma forma como a Ana Paula disse que não foi respondido, enfim. Mas é essa a intenção mesmo, é fazer com que a aula se torne intrigante, desafiadora, até mesmo divertida, né? Porque são maneiras assim que a gente vai conseguir responder lá fora esses questionamentos, né? Que com certeza vão ser feitos para nós. Então, vocês estão sendo preparados para isso. E também começar a fazer, como eu digo, personalizar a atuação de vocês, né? Aonde é que eu defendo, para que linha realmente eu vou. Ou senão não vou para nenhuma linha, eu sou um pouco de cada uma, também isso pode acontecer, né? Então, isso daí, mas começa um momento realmente de vocês se analisarem como profissionais. Por isso que é muito importante esses debates, a questão do júri simulado, eu gosto muito de fazer. E parabéns também a toda a turma do grupo 1 e 2, na verdade, que é o que está apresentando hoje, pela dedicação, pela pesquisa. Vocês vieram com um debate em cima de conteúdo, em cima de base, de referências, e isso que deve ser feito. Não com achismo, né? Não com eu acho, eu penso, mas sim com realmente referência, autores, estudos, ciência, que é o que a gente deve fazer aqui, né? Numa faculdade. Então, parabéns, viu? Vocês arrasaram, Bianca, Alina, Daniele, a outra é a Xlene, Joelson, Ana Paula. E a turma do 3 e 4, se preparem para a semana que vem, viu? Se preparem para a semana que vem. Acho que seria interessante até, quem sabe, abrir ao público, no caso, o público do 1 e 2, que é um público que gosta muito de debater perguntas também. A equipe 3 e 4 deve estar falando assim, não, negativo. Não fez nem pensar, não foi assim com a gente, né? Está caladinhos aqui,
A senhora ainda quer mais perguntas? Mas é isso. Semana que vem também vai ser muito interessante, que vai ser sobre personalizar a educação. Então, se preparem, leiam, estudem para a gente fazer também um debate bem interessante, intrigante, divertido, que vocês ficam tirando sarro com a cara do outro aqui. A Ana Paula, as meninas com o Joel. A Shirlene, o que você está rindo aí já, Joel? Ela começou a perguntar. É que a Cirlânia, a Dani e a Nina, elas ainda não têm certeza realmente da escola que elas estão, da escola atual ainda, não tem certeza ainda. Olha a cara da Cirlânia. Olha a cara da Cirlânia ali para ti. Tá só te observando. Não, mas hoje teve uma pérola que eu vou usar sempre que eu puder. Deixa pelo menos eu tentar. Deixa eu nessa aí, é o mais que redundante, né? Mais que redundante isso aí. Olha, porque foi a primeira vez que eu vi alguém defendendo algo que não concorda com tanta veracidade, tipo, de suando, desespero, mas mesmo assim estava quase batendo. Peraí, deixa eu tentar. Tipo, tô sendo pago para isso, quase, né? Deixa eu conseguir meus 2 pontos aqui da disciplina, pelo amor de Deus. Quer embaçar meus 2 pontos uma hora dessa, apenas sexta-feira, próximo do feriado, né? Mas é isso. Então, gente, fiquem com Deus. Até semana que vem. Prof, pelo amor de Deus. E o meu mapa mental que eu tinha passado batido no trabalho? E, prof, Você entregou, eu vi. Tem uma questão, prof. Eu gostei de fazer aquilo lá. Muito legal, né? É divertido porque tu pinta, tu desenha, e aí assim tu vai aprendendo, é bem bacana. Eu usei educação atualizada, professora, eu fui parar no Canva. Olha, muito bem. A Ana Paula também está fazendo isso, né, Ana Paula? Prof. Esquema, só aluna aplicada aqui, tá doida? Ana Paula usando a educação atualizada. Gostei de ver, olha. Em cima. Olha, o Pedro quer falar aí. Pedro? Fala, Pedro! Prof, semana que vem vai ter prova. Vai ter debate assim mesmo? Mas vai ter prova no horário da minha aula? Não, é 3h40 a prova. Vai, então vai precisar ter minha aula ainda. Mas assim, vai ser a última aula do semestre. Vai ser só para apresentar, dar a nota de vocês de trabalho, dizer o que vai cair na prova e pronto. Não vou tentar tomar muito tempo, vou tentar levar só 1 hora mesmo, assim. A gente não vai tentar se prolongar tanto, justamente por conta da prova, né? Porque é semana de prova. Mas realmente eu vou ter que estender, felizmente. Não deu tempo, né? Porque teve feriado, essas coisas, aí não deu tempo. Mas só 1 aula mais que eu vou precisar de vocês, tudo bem? Para terminar o trabalho e para dar a revisão do que vai cair. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Ai, eu fiquei doida quando ele apareceu, porque eu só lembro dos meus. Eu tenho 2, Supino Balboa e Juju Anilha, o nome dos meus. É uma pretinha e branca e um amarelo. Aí, quando eu vi, eu fiquei doida, que é assim que ela fica. Quando eu estou dando aula online, ele vem para cima da mesa. É muito engraçado. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Obrigada. Consegui apresentar. Eu agradeço. Foi muito legal. Muito produtivo.